Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Olá, tudo bem? Eu estou passando por aqui para trazer a você hoje, juntamente com este louvor ao Senhor Deus que nos demonstra a importância da fé em momentos de dissabores da vida. Também trazer uma palavra para o teu coração que está em Mateus capítulo 14, quando nos diz o versículo 19 a seguir. E tendo Jesus mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo o pão, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então todos comeram e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos, os 12, entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23 diz: Então, quando despediu a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada a tarde, estava ele só em oração. Meus queridos irmãos, amigos, todos que estão conectados com a gente por esta transmissão. Em Mateus capítulo 14, nós vemos uma situação difícil em que os discípulos eles são colocados.
E o interessante foi que não foi o diabo, não foram as circunstâncias que colocaram os discípulos neste momento, nesta situação difícil. O texto nos aponta que o próprio Senhor Jesus tinha colocado os seus discípulos naquela situação, porque Jesus os obriga a entrar em um barco, sabendo que se aproximava uma tempestade, se aproximava uma ventania forte, e Jesus então, ele coloca os seus discípulos por decreto dentro daquele barco. Meus queridos, há momentos em nossas vidas em que a gente não terá muito o que escolher, porque nós seremos apenas conduzidos, apenas impelidos pelo Espírito do Senhor Jesus. E aqui nesse texto nos apresenta a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Quando os discípulos tiveram um grande momento com Jesus, uma experiência ímpar juntamente com Jesus. É tão bom, queridos, a gente estar apenas em meio a milagres, em meio a maravilhas, em meio a sentimentos de glória, em meio a crescimento, em meio a expansão. Mas dura coisa é quando nós estamos, como os discípulos aqui, no meio do mar, açoitado pelas ondas e assoprados pelo vento contrário. O Senhor Jesus, onde estaria numa hora dessa? Em que os discípulos, conforme o texto vai dizendo para nós, você pode acompanhar na sua casa, abrindo aí Mateus capítulo 14, ler este capítulo, você vai se deparar com tudo isso que eu estou dizendo. Onde estava Jesus? Quando esses discípulos estavam dentro do barco no qual ele os coloca, agora enfrentando este vento contrário, enfrentando estas ondas bravias, eles estavam no meio do mar e era já a 4ª vigília da noite. Que horas eram? Mais ou menos 5 horas da manhã. E aí então, quando de repente achavam-se sós, em meio a toda aquela batalha, aquela luta, aquela dificuldade, eles veem alguém que vem sobre as ondas. Eles veem alguém que vem sobre o vento, que vem sobre a agitação, no meio de tudo aquilo. E este alguém diz a eles: não temam, sou eu que estou aqui. Era Jesus. Ele já havia feito sua intercessão no monte, aonde ele havia subido para orar, enquanto eles de barco entravam mar adentro. A travessia daquele mar dá 21 quilômetros no largo. E eles estavam no meio do mar. Desde a tarde até aquela hora da madrugada, eles não conseguiram romper muito. Por quê? Porque o vento era contrário. Há momentos na nossa vida em que os ventos serão contrários. E nós hoje podemos estar atravessando um tempo em que o vento contrário não pegou a um homem em particular, a uma mulher em particular. O vento contrário não pegou a uma cidade em particular. Não pegou a uma igreja em particular, a uma família pastoral em particular. O vento contrário e as ondas bravias pegaram a todos nós. O que fazemos neste momento em que parece que tudo conspira para que percamos as esperanças? Eu quero chamar a sua atenção para o que diz aqui a palavra do Senhor. Eles viram Jesus no meio da tormenta. A palavra de Deus diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. E nessa tarde, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus,
Ele está no meio de toda essa situação. Ele não perdeu o controle. Ele mantém o controle. Então somente não perca de vista Jesus. Então somente não desfoque Jesus. Então somente não olhe para as circunstâncias. Olhe firme para Jesus, a ponto de você poder vê-lo em meio a tudo isso e poder ouvir as suas palavras lhe dizendo: sou eu, não temas. Ele diz em sua palavra para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Querido, Ele te ama, Ele nos ama. Agora, a grande diferença entre um e outro, entre uma família e outra família, entre uma cidade e outra cidade, é essa: olhar para Ele, ouvir sua voz e recebê-lo dentro do barco. Assim foi com esses discípulos no mar da Galileia. Assim será contigo, se você tão somente olhar para Jesus. Se você conectar seus ouvidos à voz de Jesus. Para isso, desliga um pouco a sua televisão dos noticiários. Para isso, mude um pouco seus hábitos com o WhatsApp, com o Facebook. Para isso, olhe para Jesus. Busque na sua palavra. Creia nele. E traga ele para dentro do seu barco. Barco este que ele colocou você para te fazer crescer e para que você chegue ao lado de lá, ou seja, a outra margem da vida, mais forte do que quando você entrou nesse barco. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com você na sua casa ou onde quer que você esteja vendo esta transmissão. Nós somos uma igreja, somos a família renovada e nessa hora nós somos um diante do Senhor, dentro deste barco, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador suficiente. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Amém.